Olá, crianças, sejam mais uma vez bem-vindos à Escola Bíblica de nossa igreja. Hoje nós vamos dar início a uma nova série, a última série, na verdade, dos livros Lições para a Vida. Para dar início a esta nova série, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis e nós vamos ler do capítulo 1, o versículo 24 ao 27. Esta aula aqui de número 180, com o nome O Propósito de Deus apesar de uma grande queda. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 24 ao 27, que diz assim: E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem e a mulher, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós vemos aqui nessa passagem o Senhor criando os animais, os seres viventes que andam pelo mundo, e por último o homem e a mulher, o ser humano, na verdade. E Deus o criou à imagem e semelhança de Deus. Nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Aqui nós vemos uma imagem brilhante, da criação do nosso Deus. Uma imagem brilhante. Quando nós nos lembramos de uma moeda do nosso país aqui no Brasil, e nós vemos uma imagem ali nela de Manuel Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do Brasil. E com aquela imagem e aquela moeda, nós vemos que ela tem valor aqui em nosso país. Tem a imagem do primeiro presidente, demonstrando de onde ela é, e nós vemos e sabemos que ela tem valor em o nosso país. E nós vemos também que Deus, Ele nos fez a imagem e semelhança do nosso Criador. Como nós vemos aqui nessa imagem, uma imagem brilhante. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Nós fomos feitos para refletir o caráter, o ser de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Não que Ele tenha um corpo, rosto, mãos, olhos, bocas, ouvidos, como nós membros, mas nós fomos feitos à imagem dele em seu caráter. Nós fomos feitos para ser bons, nós fomos feitos para ser gentis, nós fomos feitos para ser puros, honestos, justos, como o nosso Criador é. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, para sermos fiéis, como ele é. E nós vemos que Deus, Ele deu nessa leitura domínio ao homem sobre toda a criatura, sobre todas as coisas criadas. Que privilégio, ali no Jardim do Éden, Adão e Eva recebendo essas bênçãos do Senhor ali. Que privilégio que o homem teve, sendo a imagem e semelhança do nosso Criador, uma imagem brilhante, e tudo o que o Senhor deu ao ser humano, ao mundo e todas as coisas, domínio sobre elas. Os seres humanos, criados à imagem de Deus, ao se pensar, ao ler as Escrituras, vendo como o Senhor nos criou, como nessa imagem aqui, feitos à imagem de Deus, que nós estamos vendo, nós vemos que é algo glorioso, que nós temos um privilégio tremendo do nosso Senhor. E quando nós vemos os ensinamentos dos nossos dias, a idolatria que se tornou o ser humano, o homem caído, depois da queda, que nós iremos aprender daqui a pouco,
Nós vemos que trágico é, né? Depois de alguns poucos anos ali, quando Adão e Eva desobedeceu ao Senhor, comendo do fruto proibido e sendo expulsos do jardim, nós vemos que muito rápido a idolatria tomou o mundo. Muitas pessoas fazendo deuses com as suas próprias mãos, adorando e se prostrando. Talvez nos dias de hoje, pessoas que se acham mais espertas, né? Com o QI mais elevado, umas pessoas que estudam mais, talvez, elas dizem, não, eu não me prostro a ídolos, né? Mas muitos têm se prostrado a essa teoria idólatra, que é a teoria da evolução. Acharem que nós somos como meros animais evoluídos. E quando nós lemos as Escrituras Sagradas, vemos quão patética é essa ideia, essa teoria. E vemos quão glorioso o nosso Criador é em nos criar e nos deu poder e domínio sobre toda a criatura. Muitos com esta mentalidade, muitos jovens, talvez adolescentes, crianças também, muitos adultos em especial, eles vivem a sua vida somente para se divertir e quanto podem, né? Porque eles têm a mentalidade que nós somos meros animais, não sabem ou não entendem que nós somos feitos à imagem do nosso Criador, para sermos bons, fiéis, justos, e não para vivermos como animais, somente para comer, somente para aqui e o agora. E nós vemos que depois que o Senhor criou, deu todo esse privilégio para o ser humano, não ficou desse mesmo jeito, né? Nós vimos que o homem não mais, ele foi bom. O que aconteceu? O que estragou tudo? Nós vemos nesta imagem aqui, né, separados de Deus. Que esta imagem ela foi trocando de imagem. Uma imagem trocada. Esta imagem ela foi trocada. Uma pequena criança, ela pode trocar muitas moedas valiosas por coisas que não têm valor algum, sem saber o valor daquela moeda, não é verdade? Foi assim também que aconteceu ali no Éden. Mudamos a glória de Deus que era refletida em nós, a imagem e semelhança de Deus criados nós fomos, e a glória de Deus foi mudada ali ao desobedecer ao nosso Criador. E nós pensamos, mas foi Adão e Eva, mas nós, se estivéssemos no lugar deles, também faríamos a mesma coisa. E nós temos feito a cada dia, não é verdade? Quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a palavra do Senhor, nós estamos virando as costas para Deus, como Adão e Eva fez no Jardim do Éden. Muito pouco tempo da queda, como eu disse, muitos começaram a adorar a outros deuses, fazendo deuses com as suas próprias mãos. E pessoas que se acham sábias adoram essa ideia patética que nós não passamos de um animal, que nós fomos evoluídos. Que ideia, né? Que ideia e teoria fraca. Adão e Eva trocaram algo muito elevado, algo de muito valor, a imagem e semelhança do nosso Criador. Que tolice! Eles foram nossos representantes ali. Eles nos representam. Nós somos filhos de Adão, conforme as Escrituras. E com certeza, se nós estivéssemos ali como nós temos demonstrado a cada dia, teríamos feito a mesma coisa. Pecando, desobedecendo, sendo expulso do Éden. Esta imagem, que um dia foi uma imagem brilhante, esta imagem, ela foi perdida. Esta imagem, ela foi perdida ao desobedecer ao Criador. Como uma moeda velha, torta e enferrujada, né? Assim, depois da queda, somos nós egoístas, violentos em nossos pecados. Nós vemos hoje, né, os hospitais, né, como nesta imagem, nós somos sujos, egoístas e caídos. Nós vemos hoje em dia bares, prisões, traficantes, zonas de guerra, perigos, bomba, tudo que é de mal, a culpa do pecado ao entrar no mundo, o pecado que
Os nossos representantes ali o trouxeram ao mundo perdido. Assim, depois da queda, nós vemos essa tragédia que veio acontecer ao mundo. É como uma moeda velha, uma moeda como aquela dourada, bonita de R$1, como nós vimos no início. Agora ela toda torta, suja. Que será que a imagem foi perdida para sempre? Esta imagem que nós recebemos do nosso Senhor ali no Jardim do Éden, será que foi perdida? Se você fosse dono dessa moeda torta, suja, provavelmente você jogaria ela fora, não é verdade? Será que Deus, que é infinitamente santo e odeia todo o pecado, Ele em justa ira, que Ele é justo e Ele tem uma justa ira sim, Ele destruiu a nossa raça de vez? Ele jogou esta imagem fora? Na verdade, nós sabemos que não. Uma imagem restaurada. Uma imagem restaurada. Um material velho, torto, sujo, ele pode ser polido, ele pode ser restaurado, desamassado, não é verdade? Assim Deus, mesmo não tendo, assim Deus, Ele fez conosco a demonstrar o amor do Senhor ali na cruz, o caminho para o céu, a enviar o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu, para que pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Assim foi o que o nosso Senhor fez ali. Ele, mesmo nós não tendo a capacidade de salvar a nós mesmos, porque nós perdemos essa capacidade, este livre arbítrio ali no Éden, mesmo nós não tendo essa capacidade de nós nos salvarmos, ou merecer um lugar no céu por causa que nós não merecemos, por causa dos nossos pecados, o Senhor encontrou um jeito, um caminho, um plano, um propósito para salvar e restaurar muitas pessoas pela cruz do nosso Salvador. Cristo Jesus, ao vir a esse mundo e se entregar ali no madeiro e ao terceiro dia ressuscitar, é uma demonstração da misericórdia de Deus sobre aquela moeda perdida, como naquela parábola, aquela mulher procurando aquela moeda perdida. Vocês se lembram desta aula? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, para restaurar nós, homens e mulheres pecadores. E aquela escada que foi desconstruída um dia de estarmos juntos com o Senhor ali, Cristo Jesus, Ele vem e restaura essa escada e Ele nos dá um livre caminho por intermédio dele mesmo, Cristo Jesus, ao céu. Todo aquele que crê no Senhor é salvo por Ele, entra ou sobe por esta escada que é Cristo Jesus para chegar ao céu. Talvez você pense assim, por que Deus permitiu a queda ali no Jardim do Éden? Por quê? Que o Senhor, o nosso Criador, Ele permitiu que isso viesse a acontecer. Nós não sabemos os mistérios da sabedoria do nosso glorioso Deus sobre todas as coisas. Ainda nós somos criaturas do nosso Senhor, mas nós sabemos que tem muitas e muitas razões por isso. Uma dessas poucas razões que eu vou dizer para vocês, na verdade, antes de dizer essas razões, nós temos que lembrarmos que nós somos barro na mão do oleiro, aquele que forma o barro ali, faz uma jarra, ele faz o que ele quiser da mão. Nós não podemos ficar querendo dizer ao nosso Criador, por que isso, por que aquilo? Como pode o saco de farinha dizer assim, por que você vai fazer um bolo comigo? Não, nós somos criaturas do nosso Senhor, nós nos prostramos diante da vontade do nosso Deus e da tua bondade. Mas se a queda não tivesse acontecido, se Adão e Eva não tivessem caído ali, nós não veríamos o amor de Cristo para a salvação, nós não compreenderíamos este amor gracioso do nosso Criador para a salvação. E também nós nos lembramos que no céu, quando a Bíblia nos diz que um pecador é salvo, há festa nos céus. No céu, um dos maiores louvores vai ser para o nosso Senhor Jesus ali, que deu a sua vida para que fôssemos salvos, para louvarmos ao nosso Criador, por causa de um ato de bondade que Ele fez para conosco, nós o adoramos. E se não fosse a queda pelos nossos pecados, nós não adoraríamos
de tal forma ao nosso Senhor por tamanha salvação, e até mesmo a queda da humanidade sendo algo tão trágico, tão triste, tão desastroso, de tudo que é mal, ruim, angústia, choro, tristeza, hoje em dia nós sabemos que é por causa do pecado e da queda, mesmo sendo algo tão trágico, ela foi usada para usar uma dimensão do amor do nosso Senhor em salvar-nos dos nossos pecados. É uma grande demonstração de amor. Como Deus, Ele demonstraria o seu grande amor, a não ser se não fosse esta queda e esta restauração que é em Cristo Jesus. Então, quando essas dúvidas vierem em sua mente, tire elas para fora. Vê o amor do Salvador, a glória de Deus demonstrada na cruz, no lugar de pecadores ali, o próprio Deus vindo a este mundo sujo e mau, se entregando no madeiro para nos salvar. Na próxima aula, nós iremos aprender como nós podemos entrar ou subir esta escada para a salvação, entrar nessa porta para sermos salvos. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Vamos cantar agora o hino de número 10. Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistareformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.